Olá, turma. Professor Anderson aqui gravando mais um vídeo para vocês para a matéria de introdução a linguagens e técnicas de programação. Então, dando sequência aqui ao nosso assunto, né? Vamos partir para a terceira parte sobre a introdução à orientação a objetos. Nessa terceira parte, a gente vai fazer um resumo do que a gente já viu e começar a explorar outros conceitos, tá? Relacionados à teoria de orientação a objetos. E em breve a gente já retoma a fazer a parte prática com o Python, beleza? Então, vamos lá, fazendo um resumo aqui, ó. Conceitos de orientação a objeto. A gente começou falando lá sobre paradigma, né? Que o paradigma é basicamente você trabalhar com um modelo, com um padrão, né? Padrão de pensamento, um padrão de visão de mundo, né? De como que você enxerga as coisas. E o objetivo desses modelos, desses padrões, é simplesmente simplificar a realidade, tá? Para você conseguir atingir um determinado resultado sem se preocupar com muitos detalhes. E outra finalidade importante dos modelos é você conseguir, a partir de um modelo já que você criou anteriormente, você consegue reutilizar, né? Essa parte do modelo, essa padronização tem esse objetivo aí de você replicar alguma coisa que já foi feita antes, tá? Com o mínimo, com um esforço menor. Objetos de softwares, a gente viu também, né, dentro da orientação a objeto, que esses objetos, quando a gente está falando em objetos de software, são compostos por métodos e atributos, né? Esses métodos atuam sobre os atributos, né, que representam o comportamento, o estado, né, do objeto. E esses atributos que vão determinar, né, esse estado, né, com base nas informações que eles estão armazenando aqui naquela determinada instância, né, porque aqui a gente já está falando em objeto, né. Os objetos podem ser tangíveis, né, eventos ou transações, tá? Então isso é importante também para a gente não ficar muito apegado no concreto, né? Quando a gente fala objeto, orientação a objeto, não quer dizer que não é concreto, né? Pode ser coisas intangíveis, né? Pode ser coisas intangíveis, igual eventos, transação, né? Então um exemplo aí, ó, de carro, né? Que é um objeto tangível do mundo real, Copa do Mundo é um evento, e um pedido de compra é uma transação, né? É uma coisa bem assim, bem abstrata, né? No caso da transação, uma coisa que não é concreta, né? Você não, é difícil de você, às vezes, na hora que você está modelando, você identificar aquilo ali como um possível parte de que você tem que modelar, né? Um possível ponto que você tem que modelar, mas sabendo o conceito, sabendo como que esses objetos, né, o que esses objetos podem representar, né? Que não somente coisas tangíveis, né? Você vai ter essa noção que é possível, né? Representar nos programas. Então aqui a gente tem aqui aquele exemplo, né, de representação de objeto, né? Esse exemplo aqui, essa forma de representar, né? Como se fosse uma rosquinha, onde você tem internamente os atributos e externamente aí, né, com, digamos aí, uma forma de ter uma conexão. É externo porque aqui, como a gente vai ver hoje, esses métodos aqui, né, que são representados aqui externamente, seria a forma desses objetos, né, terem contato com o mundo externo, digamos, né, ou com os demais objetos. A gente vai ver isso aqui hoje. E como que a gente faz para modelar objetos de software, né? Então, ela é muito baseada na visão sistêmica que a gente viu, que divide os problemas, né, ou as questões, né, quando você resolve em componentes e processos. Esses componentes são ações. Cada uma dessas ações, né, esses componentes realizam ações, né, e essas ações aqui, elas são pensadas para atender um determinado objetivo. E o conjunto de todos esses processos, né, e vai compor subsistemas e sistemas maiores, né? Então veja que ali você tem uma questão de
de reutilização também, né? Você pode, um sistema pode, em algum momento, ele pode virar um subsistema de um sistema maior, né? Por exemplo, o motor de um carro pode ser um sistema, né? Que no carro ele vira um subsistema de um sistema maior, que é o próprio carro, né? Que é um veículo automotor, né? De transporte e tal. Então aí a gente tem alguns exemplos aí, ó, um exemplo de processo, calcular o preço do livro, e o componente é o próprio livro, tá? O componente é o próprio livro. Então, o livro, né, que seria o componente, ele realizaria a ação de calcular o livro, tá? O próprio componente livro teria essa ação, né? Teria essa ação, executaria esse processo, né? De calcular o preço, tá? Com base no que for, né, determinado na hora da execução, né? Conforme as entradas, né? Conforme as entradas, de acordo com as entradas, ele vai produzir as saídas. Como que a gente faz para localizar componentes e processos, né? Quando a gente está modelando, quando a gente está visualizando um sistema ali para a gente poder modelar. Basicamente, a gente tem dois métodos aí, né? De trabalhar ou de pensar. Um é a abstração, que é justamente você tentar dizer o que é sem detalhar o como, né? No exemplo do motor, né? O motor ele é uma peça que gira baseado em um combustível, ele tem um eixo, né? Que vai ter que ficar rodando a X velocidades, né? Rotações por minuto, por exemplo, alguma coisa assim. E sem detalhar o como. Tá? Veja que eu expliquei aqui, né, às vezes com certo nível de detalhe, mas exatamente como vai ser feito não é isso. O motor é o que? O motor tem um eixo lá dentro que fica rodando, tem umas engrenagens e tal. Né? Então aqui eu estou abstraindo o que é um motor, né? Um motor a combustão, no caso aqui, né? Nesse exemplo que eu estou dando que é do carro. E outra forma de você localizar ou identificar esses componentes e processos dentro de um contexto que você estivesse trabalhando, seria pela decomposição, que nada mais é do que você dividir esses sistemas, né, esses sistemas grandes, você tem uma visão macro, e aí você vai dividindo em problemas menores, né? Então você fala, eu quero um carro automotor, aqui que o carro tem que ter? O carro tem que ter roda, o carro tem que ter pneu, ele tem que ter um eixo, ele tem que ter um chassi, né? Veja, isso tudo eu posso trabalhar como subsistemas, né? Tem a carroceria, né? Tem a parte do painel, tem o sistema de direção, que eu consigo controlar para onde vai a roda, né? Para que lado, né? Como fazer a conversão. Então, assim, é outra maneira de você te ajudar a localizar, né? A identificar esses componentes e processos. Você vai dividir o sistema em problemas menores, né? Em sistemas menores, até que você chegue num tamanho de problema que você tenha a compreensão, você consiga ter uma compreensão plena, né, daquele problema menor, né? E quando você consegue resolver ou modelar, né, todos esses sistemas menores ou esses problemas menores, quando você junta eles, você consegue fazer ele transformar ele num sistema maior, tá? Num sistema no todo, né? Que você originalmente estava interessado, né, em modelar e resolver. Então, quando a gente está falando, aí quando a gente passa para a visão de software, né? Para a visão de modelar objetos de software, você tem aí essa questão de classes e atributos, que é o conceito que a gente trabalha, né? Então, a classe é o que? Vai representar o componente, né? E a abstração, essa classe e esses atributos representam um componente, um determinado componente, e a abstração de um conjunto de objetos, tá? É um modelo, tá? Essa classe é um modelo para um conjunto de objetos, tá? Então, por exemplo, esse exemplo que tem aí do triângulo, que a gente já tinha usado. Você pode ter uma classe triângulo que vai estar representando ali aquele componente triângulo, que ele pode ser usado como um subsistema, né, de outro sistema maior. Mas aqui no caso de software, né, você vai ter essa classe triângulo aí, que ele vai estar representando o conjunto de todos os triângulos, tá, possível.
Aí esse conjunto ele vai ter características, características que a gente fala comuns, né? E aí essas características, né, esses comportamentos que ele vai ser descrito, né, nessa classe por esses atributos. Tipo, o que, que um triângulo, todos os triângulos têm, né? Ele tem uma determinada quantidade de lados, né, medidas, né, as medidas desses lados. Ele tem uma determinada área, um determinado período, perímetro e etc. E nessa modelagem de classe também você tem também os métodos, né? Que quando você vai descrever a classe, né? Você vai definir uma classe, né? Na perspectiva de orientação a objeto de software, você vai ter esses métodos que são justamente o equivalente aos processos, né? Que vai determinar comportamento e responsabilidades daquele conjunto de objetos, né? O que aqueles objetos têm que fazer, né? Que ações, né, aqueles objetos fazem de forma comum, tá? E ali você tem ali na sua classe ali, a partir da definição desses métodos, você consegue descrever, né, essas responsabilidades, mas naquele mesmo esquema, usando a abstração. Você vai se preocupar, obviamente, com aquilo que importa, né, com aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, num triângulo, que os métodos, né, ações, né, os processos ali que um triângulo deveria ter responsabilidade de fazer que representa o seu comportamento ou responsabilidade dele. Aí você tem esses exemplos aí, calcular a área. Tá? Por que é responsabilidade do triângulo calcular a área dele mesmo? Porque é ele que conhece, por exemplo, suas medidas, né? Ele tem as medidas dele, né? E a partir das medidas que você calcula a área, né? Então, ele é responsável por ter essa informação. E essa informação, ela vai ser... E ela é calculada por quê? Porque dentro do conjunto de triângulos que você tem diversos tipos de triângulos, diversos tamanhos, diversas possibilidades. E aí esse cálculo ele é dinâmico, né? Então quando você tem um objeto, uma instância na memória, ele vai ser capaz de calcular essa área independente das demais características, né, que ele tem ali, né, porque é dinâmico, né, essas informações é dinâmica, né, e esse processo também é dinâmico, por quê? Porque ele vai receber entradas, vai receber as entradas correspondentes àquela instância, daquele momento, aí a partir daquela instância, né, daquelas entradas, ele vai produzir a saída adequada, tá? Então aqui é a mesma coisa aqui, ó, seguindo a mesma ideia aí, né? Você teria outros métodos, né, ou processos que poderiam ser utilizados, ser responsabilidade aí de uma classe do tipo triângulo. Calcular perímetro, classificar que tipo de triângulo é, validar o triângulo, né, validar as medidas para ver se realmente é um triângulo, tá? Isso, inclusive, pode ser feito antes até de se criar a instância, né, do objeto, para você não criar uma instância de um objeto que não é triângulo, tá? Então, a ideia é essa. Então, aqui a gente tinha falado na aula anterior, né, o exemplo, que é, né, que a classe é um modelo, né, é um modelo para um determinado conjunto de objetos, igual tem esse exemplo aqui, é o avião, né, avião, a classe avião, né, você tem diversos tipos, né, de avião, diversos tipos de motorização, de tamanho, de alcance, de capacidade de carga, de passageiro, de envergadura, né, e de tipo de motor, né, já falei motor, né, e então essa classe, no caso de avião, ela teria que se preocupar em descrever todas essas características em comum, né? Essas características em comum. Essas características que são os atributos, né? Que determinam o comportamento e os métodos, né? Que são as ações ali que são responsabilidades desta classe, né? Desse tipo de classe, né? Dentro da classe avião, quais são as ações, né? Que um objeto avião deveria executar, né? Ou comumente executa, né? E aí você tem a questão do objeto, que aí o objeto a gente está passando a falar de uma ocorrência específica de determinado
de determinado objeto dentro daquela classe, né? O objeto já é uma ocorrência, tá? Então aqui a gente costuma dizer que a classe é quando se torna realidade, né? Quando ela se torna realidade, quando ela passa a ser identificada, né? Ela se torna um objeto, é o que a gente chama de instância. Então ali, a partir do momento que você passa a ter, que nesse exemplo aqui, por exemplo, o KC-390, né? Que é um avião a jato aí de carga da Embraer, né? Brasileiro, que vai ter as características dele próprio. Ó, já falei, um avião a jato, tá? E é de carga, né? Veja que eu já estou especificando, identificando ele aí, né? Mas poderia ser, por exemplo, um Boeing 747, né? Um Airbus, um A330, por exemplo, né? Que aí pode ser um A330 tipo para aviação comercial, né? Que vai ter a capacidade lá, sei lá, 200 passageiros, né? Vai ter um determinado alcance, vai ter uma determinada quantidade de motores, né? Aí seria outra instância do objeto da classe avião, de um objeto daquela classe avião, tá? Eu acho que isso, nos exercícios, vocês devem ter ficado bem entendidos, né, nisso aí. E aí agora, pessoal, a gente vai falar sobre algumas outros temas envolvendo a orientação a objeto. A primeira delas que eu vou falar aqui é a técnica de encapsulamento, tá? Então, quando você está fazendo uma modelagem baseado em objetos, tá? Orientado a objetos, você tem algumas características, né? Ou alguns recursos, né? Que você utiliza que justamente garante ali, né? A qualidade, né? A consistência, né, a estabilidade de um sistema modelado com base em orientação a objetos, tá? Então aqui, ó, técnica de encapsulamento. Na visão sistêmica, existe a necessidade aqui de você encapsular, né, ou isolar os subsistemas do mundo exterior, tá? Essa necessidade é para quê? É para que o processamento para permitir que ocorra o processamento adequado das entradas, tá? Conversão, né? O processamento dessas entradas em saídas, tá? Fazer essa conversão. Na orientação objeto, o encapsulamento esconde os valores dos atributos e a implementação dessas operações. Então, veja, falei sobre a questão de, lá na modelagem, a gente fala sobre reutilização, né? Então, a ideia toda de você ter essa questão do encapsulamento é justamente para você poder trabalhar com esses objetos, né, ou trabalhar com essas classes, né, implementar essas classes de maneira que quando elas viram objetos, você pode trabalhar com elas de forma meio que transparente, né? Essa questão de estar encapsulado é transparente. Na verdade, você não sabe o que acontece lá dentro, você não sabe como que foi implementado, mas você simplesmente usa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui que seja talvez mais prático para vocês, né? Que é um exemplo sobre essa questão de encapsulamento aí. Seria, por exemplo, né, um exemplo que às vezes está um pouco distante aqui, mas digamos assim, por baixo dos panos aqui, né, no caso no background ali, acontece mais ou menos assim, tá? Seria, por exemplo, você trabalhar com uma programação para web, que vocês provavelmente já trabalharam, e aí vocês colocam lá uma tag, usa uma tag do tipo H, tá? Você coloca uma tag lá do tipo H, aí você cria ali, a partir do momento que você cria, né, você usa uma tag tipo H, é como se você criasse ali na sua página web um objeto, né, ali, um objeto do tipo, desculpa, H não, uma tag do tipo A, né, que é a âncora, tá? Que é a âncora, é o link, né, a tag A. Então ali naquele momento ali você está criando, quando você cria um objeto, né, você cria um objeto ali do tipo âncora, né, uma âncora, né, e quando você cria lá, dá o href lá, define o href, define o texto, a descrição, ele vira ali um objeto na sua página que ele é único, né, ele vai estar apontando para um determinado lugar. Você não vai ter dois links na mesma página apontando para o mesmo lugar, né, normalmente não. E aí, veja, o que seria essa questão da transparência do encapsulamento? Você aprendeu a usar essa tag, você falou assim, eu tenho que pôr essa tag aqui, ela faz a minha marca aqui, tem que preencher esses atributos aqui, o href e tal.
E você faz aquilo ali, você usa, você põe, esse href ele seria tipo a entrada, né? Sua entrada, né? Você gera ali um processo de entrada de dados, de informações, tá? E ele gera para você ali, e você, na verdade, você não sabe o que acontece, né? Por baixo dos panos. Você não sabe o que foi executado, né? O que foi, como que ele transformou aquilo depois para você ali num objeto na página, virou aquele link ali, bacaninha, né? Você não sabe o que aconteceu, né? Então ali você vê que está isolado, né? Está isolado do mundo exterior, né? Você sabe usar, né? Você sabe usar aquela tag e ela e pouco te importa o que acontece ali dentro, né? Então a ideia, e você reutiliza, né? Você utiliza aquilo ali N vezes, utiliza quantas vezes for necessário, sem saber como que se dá as minúcias ali da implementação daquilo, de como que funciona ali, né? Por baixo dos panos, que a gente costuma falar, né? Em background. Então isso aí é um encapsulamento, é o isolamento, tá? Ele torna para você transparente. Então na orientação a objeto existe essa técnica que você vai empregar sempre, praticamente sempre. Por quê? Porque a ideia de reutilização, ela prevê isso. Ela prevê que você vai modelar um objeto, você vai modelar uma classe que depois vai se transformar num objeto. Aquele objeto ele vai poder ser reutilizado e quem utilizar aquilo, quem utilizar aquele recurso, ele não precisa saber nada sobre aquilo, como que funciona internamente. Ele vai simplesmente passar as entradas que ele espera, né, que aquele objeto espera, vai passar aquelas entradas, vai, né, injetar aquelas entradas, né, e a partir, se as entradas estiver corretas, ele vai produzir as saídas também adequadas e pronto, você usou ali, né, aquele objeto que está totalmente ali encapsulado, né, está totalmente transparente. É um subsistema ali isolado, né, do mundo exterior, que você não precisa saber como funciona. Então, na orientação objeto, o que a gente tem aí, né, quando a gente vai modelar, né? Então, quando você tem um encapsulamento, o que acontece? Só é possível conhecer ou modificar o valor de um atributo através de seus métodos, né? Então, fazendo uma analogia aí, né, no caso do que eu te falei da tag, né, que você pode, da tag A lá, que você pode falar ela, pode pensar nela como se fosse um comando, né, ali um método, né, o método dela ali que teria seria, por exemplo, o href, né, se atribui a ele ali, né, se atribui um valor, né, que é um link, e ali ele vai trabalhar para você ali, né, você não consegue modificar aquele valor sem usar o método correto. Então, por exemplo, para você modificar o href, você tem que usar o atributo href, né, você tem que usar o atributo href. E assim, o que acontece? Esses atributos, né, geralmente eles vão ser atributos, são atributos privados, né? Em geral, né, alguns atributos são privados, porque você não consegue mudar eles diretamente, né? A ideia é essa. E os métodos de operações geralmente são públicas, tá? Então, aqui fazendo analogia, assim, a grosso modo que eu fiz lá do A, o href funcionaria como um método, tá? Porque ele é público, você consegue mudar ele ali. E tem coisas ali por baixo dos panos que são privados que você não consegue mudar. Você consegue mudar, por exemplo, algumas coisas de CSS, né? Você teria que, para você acessar aquilo ali, também você teria que usar um caminho, digamos assim, um caminho público, né? Um método público, uma operação pública, que é algo conhecido e acessível, né, do mundo externo, tá? E ali o que o que está dentro ali você não consegue, tá? Vantagem do encapsulamento, tá? As principais vantagens quando você está trabalhando com orientação a objeto, você tem essa questão de segurança, porque os atributos, a ideia é que os atributos ficam protegidos, né? Esses atributos desses objetos ficam protegidos, né, de serem corrompidos por outros objetos. Então ninguém pode ir lá e mudar. Só o próprio objeto ele teria essa capacidade de mudar, né, esses atributos diretamente. E o caminho de se fazer isso através do mundo externo é através das entradas corretas, né, usando os métodos corretos, tá? Outra vantagem do encapsulamento é justamente essa independência, né, que você vai esconder aí, né, os atributos e os detalhes, né, como que aqueles métodos funcionam, né, então
fica independente. E aí, no fim das contas, qual que é a ideia, né? No geral aí, né? Que é nem só do encapsulamento. A ideia geral da orientação a objeto. É você, depois você conseguir combinar esses objetos, vários objetos, tá? De forma independente, cada um com seus atributos, cada um com seus detalhes ali internos ali, né? Encapsulados e tal. E aí você consegue combinar aquilo ali e fazer uma coisa maior, né? Chegar a um resultado maior, como mantendo o exemplo lá da página web, né, da linguagem HTML que vocês provavelmente já tenham tido contato. Você tem lá uma série de classes, né, de tags, que você vai combinando elas ali, né, vai combinando, gerando objetos ali, listas, parágrafos, né, você vai gerando toda aquela estrutura toda sua ali de corpo, caixas, né, e listas de definição, e imagens, e linhas e todas as tags possíveis lá. E no final você chega e tem a combinação de todos esses de todos esses objetos que você criou, ele gera uma coisa totalmente diferente, né? Uma coisa totalmente nova, né? Sem você precisar saber detalhes de cada um daqueles objetos, né? De como que eles funcionam internamente, você não precisa saber. Então aqui o encapsulamento vai depender da forma como os atributos e métodos serão vistos, acessados, tá? A partir de um ambiente externo, tá? Então, quando a gente está falando de encapsulamento em si, a gente tem essa questão essa característica que a gente chama de visibilidade, tá? Dos métodos e atributos. E essas visibilidades, em geral aqui, né, para orientação a objetos, você tem essas três básicas, tá? Três visibilidades básicas. É quando o atributo ou o método ele é público, tá? Então quer dizer que você consegue acessar, modificar ele, né? Invocar ele pelo mundo externo ali, né? Ele é privado quando é acessível apenas pelo próprio objeto, tá? O próprio objeto pode executar ou modificar ele, tá? Esses atributos e métodos. E o último aqui, né, outro tipo de visibilidade seria o protegido, tá? Esse protegido, o acesso fica restrito a objetos descendentes, né? Então seriam a ideia de objetos, tipo objetos filhos, né? Conseguir acessar atributos de objetos pai, né? Quando a gente tem aí a parte de... Isso é bem ligado com generalização e especialização, tá, pessoal? A gente vai ver isso também, que é parecido com banco de dados, talvez se vocês estudaram. Tá? Então, a ideia é que os descendentes, né, seria quem derivou, né, aqueles objetos derivados de uma classe, né, um objeto que é derivado de uma determinada classe, ele teria acesso àquela hierarquia ali de atributos. Então, ele é protegido para ele ser acessível ou visível, né? O acesso ali é restrito dentro daquele grupo, tá? Dentro daquele grupo ali de descendentes, tá? Então seria essas três. Então aqui a gente tem um exemplo, já usando aqui aquela notação de classe, tá? Então você tem o nome da classe, tem os atributos e os métodos, tá? Aqui no caso do retângulo, tá? Então, o que acontece? Ó, em geral, os atributos são privados. Em geral, tá, pessoal? Isso aqui não é regra escrita em pedra, não. Tá? Em geral, os atributos são privados e os métodos públicos, tá? Por quê? Porque os métodos, que a gente vai ver mais à frente, que conseguem acessar esses atributos, tá? Então, dessa forma, é necessário métodos públicos especiais para o acesso e modificação dos atributos, tá? Então, você só consegue modificar esses atributos através desses métodos. Esses métodos especiais são chamados, né, getters and setters. Getters and setters. Tá, aqui seria de obter ou configurar, né? Eu posso obter aqueles atributos ou posso configurar aquele atributo, tá? Então, geralmente usa tem essa nomenclatura aí que ela não precisa ser seguida, né? Usar get, set, você não precisa usar esses prefixos, mas ele tem a função, quando você usa um método com esse objetivo, né, de modificar um determinado atributo privado, configurar ele vai ser um setter, tá? Quando você tem um método que tem o objetivo de
obter as informações de um atributo privado, ele vai ser um getter, tá? Então aqui tem um exemplo, ó, como é que funciona em geral aqui na representação de... Existe mais de uma representação, tá, pessoal? Depois a gente vai tentar trabalhar outras representações. Mas o geral você trabalhar com a palavra aqui, ó, uma das formas, na verdade, né? Você trabalhar com a forma privado e os métodos públicos, ó, público área, público perímetro, público set altura, público get altura, público set largura, público, então, público get largura. Então, veja, para você modificar esses valores só através da invocação desses métodos, tá? Para você modificar internamente aqui esses valores, eles são protegidos aqui, tá? Restritos à classe. E aí tem aqui um comentário que é bem interessante, que é o seguinte, para que existe isso, né? Para que serve esse encapsulamento? Ele serve justamente para te dar, além toda aquela transparência e te permitir trabalhar sem saber como que funciona, ele também permite você manter consistente, né, os seus objetos, o que você modela, de forma que ele não fique desconfigurado, né, que ele não fique ali, não crie uma anomalia, você vai criar um retângulo que não é retângulo, você entendeu? Então, seria o objetivo, então, desses setters, né, um dos objetivos, seria você utilizar eles, né, quando você executa um set aqui, né, seria justamente um set para você, por exemplo, set altura. Você pode ter um método de validador aqui, né, você pode ter um método de validação que você só vai cumprir, né, só vai executar ali aquela modificação do atributo se ele atender a determinados requisitos, tá? Então, ele pode ser validado, pode ser um validador aqui, por exemplo, a altura é numérico, então aqui o mais básico seria aqui validar, não, só aceita valores numéricos, né, seja inteiro ou decimal, né, ou números reais, ele tem que validar, ele não pode aceitar a altura um caractere, por exemplo, né, não poderia aceitar um caractere, por exemplo, e aí você poderia fazer essa validação por aqui, então você manteria a consistência aí, né, e a manutenção do objeto, tá? De forma correta, tá? Então, o encapsulamento também teria tem esse objetivo aí, de você trabalhar dessa forma, tá? E aí agora a gente vai falar da interação entre objetos, ó. Nos sistemas orientados a objetos aqui, né, eles não estão ansiosos, tá? Por quê? Porque eles interagem, de uma certa forma eles se comunicam, tá, entre si, tá? E essa comunicação, a gente costuma falar na orientação a objeto, no jargão de orientação a objeto, são através de mensagens, tá? Essas mensagens são passadas entre os objetos, de um objeto para outro, tá? Então, essa interação é o comportamento que compreende um conjunto de mensagens, tá? Trocada entre um conjunto de objetos, dentro de um contexto, para a execução de um determinado propósito. Então veja, quando você tem vários objetos de várias classes, né, vários tipos de classes diferentes, eles têm formas de interagir entre eles, tá? E essa interação é através dessa troca de mensagens, tá? Que vocês vão ver aqui na frente que chama mensagem, mas vocês vão entender como é que funciona aqui melhorzinho, né? Mais à frente aqui. Então como é que é essa troca de mensagem? Como é que eles interagem, ó? Você tem um objeto emissor e um objeto receptor, né, que a gente fala. Então, o objeto emissor, ele pode mandar uma mensagem para o receptor, né, e pode receber um retorno aqui, ou não. Ou pode simplesmente provocar ele aqui para ele fazer determinada coisa, tá? Então, como é que funcionaria isso, tá? Funciona assim, ó. As mensagens, elas identificam, né, eles identificam qual método que deve ser executado, né? Então veja, a mensagem no caso aqui nada mais é do que a invocação, né? A invocação de um método, tá? De um objeto executando o método de outro objeto, tá? Então essas mensagens aqui vão identificar os métodos a serem executados pelo receptor, tá? Para invocar o método de um objeto, né? Esse método aqui, pessoal, lembrando que o método aqui ele pode ser substituído pela palavra função, tá? A função. Quando vocês trabalham lá em Python lá, e você coloca lá, por exemplo, a gente viu, por exemplo, lá de string, né? Vocês devem ter visto. Você tem a string, você tem o objeto string, né? Armazenado numa variável, por exemplo, nome. Aí você põe lá ponto upper.
você tá executando o método upper para tornar aquela string, né, para gerar uma versão daquela string toda em maiúsculas, né? Então, na prática é assim que funciona. Eu estou fazendo o link aqui só para vocês não ficarem perdidos, tá? Então, para invocar esse método, né, ele deve enviar uma mensagem. Então, para enviar a mensagem é necessário identificar o objeto, né, nesse exemplo que eu dei aqui, né, no Python, né, em outras linguagens também é bem similar. Você tem lá você tem o objeto nome, tá, que é a instância da classe string, né, nesse caso, né, uma instância da classe string que está na memória, esse nome, ele está sendo identificado pelo nome aqui, né, no código aqui que eu estou imaginando. E aí ele vai receber a mensagem, né? Qual que é a mensagem? A mensagem vai ser... quer dizer, você identificou o objeto que vai receber a mensagem, tá? E aí você vai identificar o método. Qual método que você quer? Nesse caso que eu falei é o upper, tá? E aí você vai passar os argumentos se tiver, tá? A gente fez uns outros... Vocês devem ter feito aqui alguns outros exercícios que passa parâmetros, né? Esses argumentos aqui são os parâmetros, né? Então, por exemplo, aquele de fazer pesquisa, né? Eu quero pesquisar no índice tal, a partir do índice tal, né? Eu quero pesquisar a string, determinada substring, quero obter lá, aí você passa aquele argumento, tá? Pro método que você está executando. Então, enviar mensagem é justamente isso, é você conseguir pegar um determinado objeto e executar aquele método daquele objeto, tá? Executar aquele método, que pode ter argumentos ou não, tá? Na maioria das vezes, muitas vezes vai ter argumentos, vai ter os parâmetros que você tem que passar para o método, ou às vezes não tem, pode também não ter. Beleza, pessoal? Então, aqui você tem um exemplo, ó, de troca de mensagem, né? Um exemplo aqui já alto nível, ó. Então, você tem um objeto pedido, tá? Tem um objeto pedido, que é da classe pedido, né? Da classe tipo pedido. Tem um método, uma instância aqui, né? Quer dizer, tem uma instância, um objeto. E aí ele tem o método calcular total, tá? E aí para calcular total, ele tem que saber o preço do item, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai executar o método obter preço, tá? Obter preço. Ele vai executar esse método do obter preço do produto, tá? Então esse obter preço, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o preço, vai recuperar o preço atual aqui, vai recuperar o preço atual daquele produto e devolver para o pedido, tá? Então veja que aqui, pessoal, aqui quando a gente fala de encapsulamento, veja, quando ele está executando aqui o obter preço, ele pode estar passando aqui também poderia estar passando aqui algum argumento. E veja que provavelmente o argumento aqui que ele pode passar seria o próprio pedido, tá? Por quê? Porque esse preço desse produto, né, desse objeto produto, o preço desse produto, para esse pedido, ele pode ser completamente diferente do que para um outro determinado pedido. Vamos supor que esse aqui seria o pedido 1. O objeto pedido 1, e você poderia ter um objeto pedido 2. Então, quando você faz essa troca de mensagem, né, um objeto vai interagir com o outro, e ele executa, né, ele executa aqui esse método obter preço do produto, para um determinado pedido, esse preço pode ser 1x, e para o outro pode ser 1x,5. Por que isso? Porque o método aqui você vai ter, no método aqui você vai ter quando você fizer executar, né, esse método, ele pode ter internamente lá, né, veja que eu já estou aqui meio que especulando, né, internamente ele pode ter ali alguma regra específica que para aquele determinado pedido que foi feito pelo determinado cliente, ele teria, por exemplo, um abatimento de 15% ou 10%, né? Ou aquele pedido foi realizado em uma determinada data específica que o preço estava em promoção, né? O pedido 1, diferente do pedido 2, que foi realizado após a promoção, e aí esse obter preço, ele vai retornar um valor específico, né? Personalizado para esse determinado pedido.
E ele está fazendo isso aqui por quê? Porque ele precisa calcular o total. E para ele calcular o total, ele vai ter que obter preço de produto por produto, tá? Então aqui, pessoal, só uma visão aí de alto nível, tá? Para vocês entender como que funciona essa troca de mensagens, né? E a perspectiva de orientação a objetos, quando você está trabalhando com orientação a objetos, tá? Programação orientada a objetos. Beleza? Então aqui agora a gente vai... Vou passar um exercício para vocês sobre encapsulamento, um exercício muito simples, tá, pessoal? Bem simples, tá? Que é o seguinte, você vai observar essas duas classes abaixo, aqui, tá? E você vai completar cada uma delas aqui com no mínimo 2 atributos e mais 3 métodos, tá? E você vai, de acordo com esses atributos e com esses métodos, você vai definir aqui a visibilidade para cada atributo e método, tá? Você vai tentar definir essa visibilidade de acordo com o contexto que você colocar, tá? O contexto que você colocar. Então, vai poder ser privado, público ou protegido, tá? Voltem lá atrás, lá no slide, né? Ou na explicação e veja o que é diferente um para o outro. E aí você determina, tá? Basicamente é isso aí, pessoal, a atividade. Tudo bem? Então, por hora é isso. Bons estudos para vocês e até o próximo.